De olho na Série B do Brasileirão, o Guarani realizou mais um jogo treino. No Brinco de Ouro, o Bugre recebeu São Bernardo e ficou no empate por 1-1. O time considerado titular não marcou nenhum gol nos jogos preparatórios para a sequência da temporada. O zagueiro Ryan, que foi sondado pelo Remo na última semana, segue nos planos da equipe para a disputa da Série B. O Remo também consultou o Helder, e diferente de Ryan, a situação do lateral esquerdo permanece em aberta. Precisaria contratar, na minha modesta opinião, mais um zagueiro. A gente precisa ver o que foi construído nesse tempo de preparação. O Campeonato Paulista, o Claudinei Oliveira chegou no meio. Agora é o DNA do treinador, é o conceito dele, é o trabalho desde o início. E algumas peças que ele indicou. Tecnicamente e individualmente, alguns jogadores, eu sei que eles não dão conta. Mas, de repente, com um parceiro diferente do lado, sobe de produção. O campeonato, todo mundo sabe, é extremamente complicado. E o Guarani está no processo de reconstrução. O Claudinei chegou para frente da metade, ou na metade da fase de classificação do Campeonato Paulista. Ele não conseguiu fazer o time jogar mais do que o time estava jogando com o Humberto Lousa. E aí, combinação de resultados e aquela vitória final contra o Red Bull Bragantino, e o Guarani escapou. Ótimo. Só que agora ele está tendo praticamente 60 dias. A minha expectativa é de que alguns jogadores que ele tem grande confiança, querem ouvir Ryan, o Camacho, que com um reposicionamento, com um melhor condicionamento físico, que esses jogadores possam render um pouco mais. O próprio Léo Santos. E está vindo aí o Douglas Bacelar. Ele vai tirar um dos dois do time. Ou vai jogar com 3 zagueiros? Não acredito. É um novo treinador. Agora nós vamos ver o trabalho dele. Agora, aqueles que estão chegando, a gente vai ter que avaliar melhor. 2, 3, 4 rodadas já dá para a gente formar um bom juízo de valores com relação à capacidade dos atletas que estão chegando aí. Então, o lateral esquerdo já está contratado. Ótimo. É posição carente. Centroavante, Guarani está tendo um. Precisa de mais um. Meio-campista só tem o Luan Dias. Eu digo armador. Cara especialista em fazer a bola chegar à frente. Tem que trazer mais um. Tem o Gustavo França, né? Mas não é a especialidade dele, né, Batista? O Gustavo França é mais um ponta de lança. Ele tá mais para atacante do que para homem de articulação. O jogo amistoso foi ele que fez gol, né? Foi. Então, tava jogando com o São Bernardo. Tava jogando mais à frente. E eu fico, sim, com essa aposta aí, porque eles vão evoluir tecnicamente com relação ao pouco que vimos desses atletas no Campeonato Paulista. Após sentir um desconforto no adutor da coxa direita, o zagueiro Léo Santos não está treinando com bola. A sua participação no jogo de estreia contra o Vila Nova em Goiânia ainda é incerta. Claudinei Oliveira pode optar por Douglas Bacelar ou Lucas Adel na posição. A ideia é que a formação escolhida seja 4-3-3 e não mais o sistema com 3 zagueiros. Luan Dias contou que essa nova formação no time de Claudinei Oliveira é um sistema que ele gosta de atuar. É uma formação bem legal de se jogar. Quando você tem bastante meio de qualidade ali, fica fácil para você ter essa posse de bola, né? E quando você fica com 3 atacantes e 2 espetados, fica mais fácil para você achar o passe em profundidade, né? Ter essa opção de facão deles ali, onde também eu gosto de fazer bastante passe. No jogo contra o São Bernardo, no jogo treino, o jogo foi 1-1. E quem marcou o gol foi o Gustavo França, que entrou no terceiro tempo. Vladimir, Diogo Matheus, Ryan, Lucas Adel e Jefferson, Kaique, Camacho, Luan Dias, Reinaldo, Caio Dantas e Ayrton. Depois saiu o Kaique e entrou o Matheus Bueno no lugar. Meio campo com Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias. E no ataque, Reinaldo, Caio Dantas e Ayrton. Depois, ele fez essa alteração, incluindo mais o Gustavo França. E o time mudou do 4-3-3 para o 4-4-2. Eu acho que a tendência dessas escolhas aí é ter problema. Ele continua acreditando em jogadores que são jogadores que toda hora têm irregularidade, que não desempenham bem. O jogo é fora de casa e se ele não encher esse meio campo aí de jogadores um pouco mais parrudos de marcação, ele vai ter problema. Sabe por quê? Porque a zaga não é confiável. Só olhar o Campeonato Paulista e aquilo que eles não fizeram. Eu tô preocupado com o jogo de segunda. É temerário essa escalação aí? Eu acho também. Vai jogar fora de casa com o Vila Nova. O Vila a gente sabe da força que é lá em Goiânia. E aí você vai com um time que tem um meio de campo e uma defesa lenta. É complicado. Meio de campo eu acho que é esse mesmo. Kaique, Camacho e o Luan Dias. Por
por que não, Claudinei? Traz o Bueno pra jogar, já que você quer jogar com o Camacho, ok, ótimo, não tem problema nenhum, é opção sua. Traz o Bueno também. Faz um tripé de meio de campo, Kaique, Bueno, Camacho e Luan Dias. Porque o Luan Dias, ele tem essa característica de a hora que tem a bola, ele virar uma espécie de um atacante. Você coloca os dois homens à frente, você tem a chegada dele por trás. O Matheus Bueno é um cara que tem um bom passe. Ele tem essa característica de transição, né? O Kaique mais na marcação ali, ao lado do Camacho, você solta um pouco mais o Bueno. E aí você tem o Luan Dias, na hora que você tem a bola, como uma espécie de um terceiro atacante. O Claudinei Oliveira pediu à direção do clube a contratação de um volante pegador, o chamado volante perdigueiro, que ele não tem no elenco. O Guarani está atrás de um zagueiro, ainda não desistiu do Donato. A pedido do treinador, um volante, e também está atrás de um lateral esquerdo. E o Chay, o Guarani está tentando arrumar um serviço para ele em algum lugar. Se não conseguir, aí ele vai permanecer para a disputa pelo menos até a janela de inverno. Para ter no elenco um jogador que custa o que o Chay custa, ele tem que ser titular absoluto. E o Chay, infelizmente, por esse problema ou por aquele, não está conseguindo jogar. Eu acho que está correto o Guarani de encaminhar a vida do Chay para jogar em outro time. Hélder e Pablo Tomás deixaram Bugre oficialmente nesta terça-feira. O fato é que o Guarani precisa trazer mais jogadores. Precisa de um lateral, precisa de jogadores para o meio campo e precisa de atacantes. Nós estamos falando de um campeonato de 38 rodadas, né? Que você precisa não ter um time bom, você precisa ter um elenco qualificado. E isso, na minha opinião, o Guarani ainda precisa 3 peças aí para reforçar ainda mais. Mas o Guarani, com a saída do Hélder, né, vai ficar só com um lateral esquerdo, que é o Jefferson, que vai ser o titular. E o Vitinho? Vitinho é da base, lateral esquerdo. Tem o Rafael também, né? São meninos que têm qualidade. Agora, precisa o treinador ter coragem. É isso que tá faltando. O técnico não gosta de trabalhar com jogadores da base, mas a direção parece que está tentando fazer a cabeça do treinador para o aproveitamento. Para esse Vitinho, que é o lateral esquerdo, a Rafael Casabranca, que é o Rafael Freitas, e o Bianconi, que é o zagueiro que está integrado no grupo. Nós estamos falando do Rafael Casabranca desde os anos 9 antes de Cristo aqui. O cara não entra nem por um decreto, nem se Moisés abrir o mar. O presidente disse que a base tem que ser utilizada, fomentada e prestigiada. Só que você contrata um treinador que não gosta de trabalhar com jovens, eu não consigo entender. Vamos pegar o Bianconi e o Ryan. Quem você escalaria, por exemplo? Quem você escalaria, torcedor? E não é só o Claudinei Oliveira, que fica com essa cultura de que o treinador tomou 2, 3 pancadas, já tá na corda bamba e vai ser demitido. Os caras têm medo. É isso que não dá coragem para os técnicos. O Conselho de Administração do Guarani oficializou também nesta terça-feira a renovação contratual com o atacante João Vitor por mais 2 temporadas. Você aprova, CH? Parabéns à diretoria. O João Vitor tem idade, já demonstrou no Guarani que é bom jogador, é uma posição que você pode fazer negócios futuros. Acho que o Guarani acerta. Eu acho que acerta a diretoria. O CH falou uma coisa que é verdade, tem idade, ele é bom jogador. Pô, ano passado ele era o cara nesse ataque do Guarani, porque não é só o João Vitor não, tem outros aí, outros jogadores de qualidade que não estão apresentando um bom futebol, que poderiam ser recuperados. E o João Vitor era a última opção dos atacantes. Não foi aproveitado nem pelo Humberto Louser, nem pelo Claudinei Oliveira. E agora a diretoria renova o contrato. Por que não usou o cara, então, no Campeonato Paulista, pô? Porque o jogador, ele ganha posição aonde? Durante a semana, nos treinamentos. Na dedicação. E o Humberto Louser... Comportamento. Você lembra aquela escalação? De repente aparece a escalação, o João Vitor escalado. O Humberto Louser que era o treinador. E aí o que aconteceu? Fez assim o futebol do menino, ó. E aí ajudou demais o Guarani fazendo gols. De repente sumiu. Inventou o Renanzinho no lugar do Regis. Bruninho no lugar do Regis por dentro. Que deu certo. Então não pode ter sido perseguição. O Guarani acertou com mais 2 reforços para a sequência da temporada. O primeiro nome é do atacante Lucas Paraíso, de 21 anos. O jogador da Portuguesa estava no radar do Bugre desde a temporada passada. O segundo nome acertado com o Bugre é do lateral esquerdo Vinícius Cauê. Fora dos planos de Cuca no Atlético Paranaense,
paranaense, o atleta vem por empréstimo para o Alviverde Campineiro. O Guarani já anunciou 8 contratações: o lateral esquerdo Jefferson, o zagueiro Douglas Bacelar, o volante Kaique, os meias Bruno Oliveira e Luan Dias, e os atacantes Ayrton, Caio Dantas e Renier. Mas a princípio a ideia não é iniciar com 3 zagueiros, né? Iniciar com uma linha de 4 mesmo, normal. Eu gostei da entrevista, ele trouxe algumas informações que a gente não tinha. Ele deixou claro que o Chay não continua. A zaga, ele deixou claro que ele está nesse momento refém dos problemas físicos e dos problemas de contusão para escolher a zaga mais ideal para a estreia contra o Vila Nova. Ele falou, entre outras coisas, falou do João Vitor, que conta com o jogador. Sim. Falou sobre o Camacho e disse que ele fez uma boa preparação e que o Camacho entendeu que ele, sem a bola, precisa ser mais intenso. Sobre a defesa, ele ressaltou ontem que não vai iniciar no 3-5-2, não vai iniciar com 3 zagueiros. Esse Paraíso é aquele da Portuguesa, é bom jogador. Revelado pela Portuguesa. O lateral conheço muito pouco, mas o Guarani está precisando no setor. A minha pergunta, por exemplo, foi direcionada às categorias de base. Na explicação dele, eu achei plausível. Tem aqui os meninos que estão aqui, a gente vai dando oportunidade de acordo com o que vai aparecendo, né? Falou bem do Rafael, falou bem do Vitinho, e falou que ele tem pouco contato com a base, porque a base treina lá em Barão Geraldo, né? Mas a gente está de olho, está monitorando, porque ele teve aí 40 dias, do término do Paulista, e deu tempo, pô. Deu tempo para ele ajustar, deu tempo para ele conhecer, deu tempo pelo menos para ele detectar esse problema aí, que nós sempre estamos aqui falando do Camacho no meio de campo, né? Dos zagueiros, para ajustar, para organizar, para ter uma plataforma bem definida, com esses reforços chegando, com um ajuste aqui, outro ali. O Guarani tem tudo para passar com tranquilidade a Série B. O Guarani precisa de zagueiro, Boris, mas zagueiro para não ficar 3 meses treinando aí para entrar em forma. Jogador pronto para chegar e em uma semana tá jogando. Na entrevista que nós fizemos com o Luan Dias, também exclusiva, ele pontuou algo que eu acho relevante, que é a história de jogar fora de posição. No Goiás ele jogou como um meia do lado e no Santos como meia também pelo lado do campo. No Água Santa ele jogou centralizado e disse o Claudinei que vai ser meia centralizado. É na dele, do jeito que o Luan Dias gosta de atuar. O Guarani oficializou a contratação de Lucas Paraíso nesta quinta-feira. Cria da base da Portuguesa, o atleta de 21 anos assina contrato em definitivo até o final de 2027. O Conselho de Administração bugrina também está perto de anunciar o lateral esquerdo Vinícius Cauê, que já acertou com o Alviverde. Faltam apenas 3 dias para a estreia do Guarani na Série B do Brasileirão. Claudinei Oliveira vai poder contar com Léo Santos, que era dúvida no sistema defensivo após sofrer uma lesão no adutor da coxa direita. A dupla defensiva deve ser composta por Léo Santos e Rayan. 3 zagueiros não vai. Serão 2 zagueiros, o próprio Claudinei Oliveira já informou isso, e serão 4 no meio. Vila Nova está em ritmo forte de competição, ganhou 2-0 do Cuiabá no meio de semana jogando em casa. Então o Guarani não deve apresentar tantas novidades, porque segundo seu próprio treinador, tem principalmente na zaga alguns problemas físicos e de ordem de ritmo de jogo. Eu nem preciso, né, Tigrão, ficar falando aqui do tamanho da encrenca que vai ser jogar com o Vila fora de casa na segunda. Eu acho que é muito relevante isso que você falou, de um time que vem só treinando e de um time que está com ritmo de competição. Ganhar do Cuiabá é algo relevante. Ganhou de um time de Série A do Campeonato Brasileiro, na Copa Verde. Na teoria, claro que aumenta o grau de dificuldade que o Guarani vai encontrar, e por essas e outras, uma estreia e fora de casa que eu acho, Bolis, o empate muito bom resultado. Claro que a vitória é sempre espetacular, mas dentro de tudo isso que nós falamos aqui, o empate para mim representa uma boa largada do Guarani na Bezona. Carlos Batista.